Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mestre da Riqueza. E no vídeo de hoje eu trouxe para você 3 excelentes fundos imobiliários que estão pagando mais do que a taxa Selic. Hoje a taxa Selic está em 13,75% e neste vídeo você vai conhecer 3 bons fundos imobiliários que estão pagando aí historicamente mais do que 13,75% aí na sua conta corrente, isento da cobrança de imposto de renda. Tá legal? Mas de antemão já quero pedir para você, aperte o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, me ajuda muito, né? E se você sair aqui do meu canal sem apertar o botão de curtir, o YouTube entende que você não gosta do meu canal, não gosta do meu conteúdo e vai acabar me punindo e também você, pois não vai mais passar os meus vídeos aí, né, na sua timeline, digamos assim. Tá legal? Bom, sem mais pedidos, vamos falar aqui o que é a taxa Selic, porque muitas pessoas não conhecem. O que é a taxa Selic? A taxa Selic ela é tão importante que ela está no seu dia a dia. Todos os dias você vai ouvir falar aí, se você entrar no mercado de economia ou começar a investir, sobre a taxa Selic. Além disso, você precisa saber que a taxa Selic ela é responsável aí pelas taxas de cartão de crédito, de financiamento e até mesmo os investimentos que você faz, né? Muitos deles estão atrelados à taxa Selic. Então a taxa Selic é a nossa taxa mãe de juros aqui no Brasil e ela é determinada pelo Banco Central, tá certo? Ela foi criada ali nos anos 1990, tá legal? E ela foi o quê? Feita para controlar a inflação, né? Quando a inflação está muito alta, a gente tem o quê? O governo aumenta a taxa Selic, aumentam-se os juros, as pessoas captam menos empréstimos, né, no mercado, e aí o que acontece? O mercado ele esfria e a tendência é que a inflação baixe, tá legal? No caminho contrário, quando a gente tem um controle da inflação, tá tudo bonitinho, tudo organizado na economia, o governo tende a baixar aí a taxa Selic para estimular o mercado, estimular as empresas a captar empréstimos, porque elas captam empréstimo mais barato, aí elas vão investir em projetos, acabam gerando mais empregos, mais dinheiro e aí o mercado fica aquecido. Tá legal? É importante você entender o que é a taxa Selic. E hoje a taxa Selic está em 13,75% e eu acredito que nos próximos meses ela vai começar a recuar. Tá legal? E nós temos bons fundos imobiliários que neste momento estão pagando mais até do que 13,75% aí nos últimos meses. Tá legal? E eu trouxe aqui para vocês 3 fundos imobiliários que eu gosto muito. E o primeiro fundo imobiliário que eu trouxe é o DEVA11, né? Ele que é um fundo imobiliário do tipo indefinido, né? Do tipo papel de segmento indefinido, tá? E ele investe em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários e estão atrelados à renda fixa, tá legal? Agora, né? Eu quero te explicar os indicadores fundamentalistas aqui do DEVA11 pra gente analisar juntos. Tá barato? Tá caro? Vale a pena investir agora? Você vai decidir baseado nessas informações e eu vou te explicar tudo tintim por tintim para que você tenha clareza aí nos seus investimentos, se vale a pena investir ou não. Então vamos lá. DEVA11 é um fundo do tipo papel, segmento indefinido, ele faz investimentos em CRIs, que estão atrelados à renda fixa, né? Como a taxa Selic hoje está em 13,75%, esses fundos imobiliários estão pagando muito bem. Então olha lá, a cotação hoje, né, para você comprar uma cota do DEVA11 está em torno de R$ 90,36. O dividend yield pago aí nos últimos 12 meses está em 15,06%, muito acima da taxa Selic de 13,75%. Lembrando que esse dividendo de 15,06% foi pago para os cotistas do fundo aí nos últimos meses, né, isento da cobrança de imposto de renda. Uma bela de uma mamata, né? E o que é um dividendo, André? O dividendo é o seguinte, imagine aí que o gestor do fundo, ele investe em vários CRIs, são vários papéis de renda fixa, né? Então ele vai pegar ali os lucros desses papéis e vai distribuir entre os cotistas do fundo, tá legal? 95% do lucro no Brasil precisa ser distribuído todos os meses para os cotistas do fundo. Então ele vai apurar algumas despesas e o que sobrar de lucro é distribuído aí para os cotistas do DEVA11. Seguindo aqui nós temos o P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, e o que mostra aqui para nós, né? 0,91 significa que este fundo hoje, ele está com seu valor patrimonial abaixo do que ele vale. Então você está conseguindo comprar um fundo excelente aqui como o DEVA11 por 91% aproximadamente do que realmente ele vale. Então esse indicador mostra para nós que neste momento o fundo está atrativo, está barato quanto ao seu valor patrimonial, tá? A liquidez diária de 3,69 milhões, muito importante aqui a liquidez diária, temos uma boa liquidez para o DEVA11. O que seria a liquidez?
liquidez. É o ato de você transformar um ativo em dinheiro de forma rápida, tá? Então, imagine que tivesse uma liquidez baixa aqui, né? Você colocou para vender, você não consegue vender porque não tem alguém querendo comprar. É a mesma coisa que essa casa aqui. Imagine que eu coloque ela para vender hoje. Eu não vou conseguir vender hoje, né? Só se eu fosse o cara mais sortudo do planeta. Eu vou demorar meses, até anos para conseguir vender uma casa como essa, né? No valor aí de 2, 3 milhões de reais. Tá legal? Agora, você comprando aqui, né? As suas cotas do DEVA11, colocou no mercado, sempre vai ter alguém querendo comprar, porque são muitas negociações, são muitos investidores, então ele tem uma liquidez alta, tá legal? Agora, a valorização do DEVA11 nos últimos 12 meses, a gente vê aqui que o fundo ainda, né, fora o pagamento de dividendos, ainda também se valorizou 3,13%. Seguindo aqui, eu quero mostrar para vocês agora o gráfico de dividendos. Vamos ver como que o DEVA11 vem pagando dividendos aí nos últimos meses, né? Claramente a gente vê aqui que, olha, chegou a pagar mais de R$ 2,50 por cota, um super de um dividendo, mas a gente vê aqui que uma boa média para o fundo está aqui em torno de R$ 1,50 por cota. Então, se você tem R$ 100 em cota desse fundo, né? Se você tem 100 cotas, né, desse fundo, você receberia o quê? 100 cotas vezes 1,50, você faz as continhas aí, você vai chegar aí quanto você teria recebido, tá legal? Agora, no último mês, ele pagou 0,55 centavos, né, porque nós estamos num movimento no Brasil de deflação, tá legal? Mas uma hora a gente sabe aí que a inflação volta a crescer novamente, que é o padrão aqui do Brasil, a gente está ali em 6, 7% historicamente. Nesse momento a inflação estava muito alta realmente, em torno de 10, 11%, ela deu uma recuada para o bem da economia, para o bem do Brasil, e os fundos imobiliários de papel acabaram pagando um pouco menos aí nesse último mês, agora de outubro de 2022, tá bom? Mas o DEVA11 historicamente se mostra aqui um bom pagador de dividendos, um bom fundo, então eu gosto do DEVA11, mas lembrando que não trago recomendações, você é responsável em fazer os seus investimentos. Eu estou ensinando você aqui a como analisar um fundo imobiliário, tá certo? E trazendo informações importantes para você. Agora, se você quer aprender mais a fundo como investir em um fundo imobiliário, como investir em uma ação, eu te convido a conhecer a minha comunidade, Eu Vivo de Dividendos, tá aqui embaixo o link, vai lá, se inscreve, você tem 7 dias, né, fez sua inscrição, você tem 7 dias para conhecer, caso você não goste, eu te devolvo 100% do seu dinheiro de volta, tá? Posso te dizer que a cada 100 pessoas que se inscrevem, 2 apenas pedem devolução do dinheiro, então 98 pessoas de 100 ficam no nosso projeto, né? Então vale muito a pena você conhecer, tá legal? São muitos benefícios, tem carteira recomendada de ações, carteira recomendada de fundos imobiliários, são mais de 120 aulas em vídeo eu te ensinando como investir e você ainda terá uma comunidade com outras milhares de pessoas aí para você conversar com elas no dia a dia, né? Opa, eu quero comprar esse fundo, será que vale a pena? A comunidade vai te responder. Vale muito a pena você ter mentores ali no dia a dia te ajudando, tá bom? Então clica aqui embaixo e vai conhecer a comunidade Eu Vivo de Dividendos. E agora nós vamos falar do segundo fundo imobiliário que eu trouxe para você, que está pagando acima da taxa Selic, que é o RBRY. Ele que também é um fundo imobiliário ligado à renda fixa, que também investe em CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. E hoje você precisa de R$ 98,13 para comprar uma cota do RBRY, né? E o dividendo pago do fundo de 14,04% aí nos últimos 12 meses, pagando bem acima também aí da taxa Selic. Lembrando que são isentos da cobrança de imposto de renda, os dividendos dos fundos imobiliários, então tá bem acima aí dos produtos de renda fixa, que a maioria cobra imposto de renda. O preço sobre o valor patrimonial está em 0,99, também está atrativo, abaixo do seu valor patrimonial, e nós temos uma liquidez diária de 1,12 milhões de negociações. Valorização do fundo nos últimos 12 meses, além de pagar bons dividendos, o fundo ainda se valorizou 11,33%. E como nós fizemos com o DEVA11, vamos fazer aqui com o RBRY. Vamos dar uma olhada como é que foi o pagamento dos dividendos nos últimos meses. E olha lá, a gente vê aqui que uma média bem assertiva para o RBRY é de R$1, né, por cota aí nos últimos meses. Ele chegou a pagar mais de 1,20 aqui no caso, mas a gente tem uma média bem traçada aqui entre 0,80 centavos e R$1 por cota, pagando muito bem também aqui o RBRY, né? E agora nós vamos falar do terceiro fundo imobiliário. Mas antes também já quero te pedir o quê? Se inscreve aqui em cima no canal Mestre da Riqueza e ative as notificações. Por quê? Várias vezes eu trago oportunidades aqui que você não pode perder. Se você não tiver inscrito e não tiver ativado as notificações, você pode ficar de fora, tá bom? Vamos falar agora do REC-R11. Ele que está custando hoje uma cota R$ 89,97,
tem aí um dividend yield de 14,18%, isento da cobrança de imposto de renda, e o seu preço sobre valor patrimonial está em 0,94, mostrando também que o fundo está descontado. Nesse momento, esse indicador mostra para nós que o fundo está barato, tá? Temos uma liquidez diária aqui super excelente, de 5,83 milhões de negociações, e teve ainda a valorização do fundo nos últimos 12 meses de 4,35% para o REC R11. E agora eu quero te mostrar aqui os dividendos pagos pelo REC R11 nos últimos meses, né? Vamos juntos olhar aqui o gráfico do site Investidor 10. E aí a gente vê aqui que o fundo chegou a pagar mais de 1,50, né? Por cota nos últimos meses, mas a gente pode traçar aqui uma boa média muito tranquila aqui, muito próximo de R$1 para o REC R11. No último mês ele pagou 0,60 centavos, né? Eu já expliquei o porquê, porque nos últimos meses nós estamos com um movimento de deflação no Brasil que afetou aqui os CRIs, mas é um movimento pontual, tá certo? E já já os dividendos de fundos de papel devem voltar à sua rotina e o REC R11 aqui deve estar pagando em torno de 0,80 centavos por cota, tá certo? Então é um fundo imobiliário que também vem pagando muito bem nos últimos meses. E aí, meu amigo, você vai me perguntar o que eu, André, estou fazendo e eu vou te responder como prometido, tá certo? O que eu estou fazendo? Né? Todo mundo sabe aqui como é que é a minha estratégia, eu defino percentuais para cada classe de ativos, então eu determino um percentual para o meu grupo de ações, um percentual para os meus fundos imobiliários, para renda fixa e investimentos no exterior, né? Abaixo deles, eu também vou determinando novos percentuais. Então, por exemplo, eu determinei que eu quero investir 25% da minha carteira de investimentos em fundos imobiliários. Aí eu vou o quê? Vou determinar um percentual para os fundos de papel, para os fundos de tijolo, né, shoppings, lajes, galpões, tá legal? Então, feito isso, determinei os percentuais, todos os meses, uma vez por mês, eu vou atualizar minha carteira, vou definir os meus percentuais e vou fazer um balanceamento disso, né? Nesse momento, os fundos imobiliários de papel, eles estão se mostrando mais baratos. Eles estavam muito caros, pois foram muito procurados por estar pagando aí dividendos muito altos. Nesse momento, né, como teve aqui uma retração no pagamento dos dividendos, muitos investidores, até mesmo os iniciantes, acabaram correndo, ficaram com medo e venderam aí fundos de papel. E aí é nesse momento que eu entro no jogo e faço a compra de bons fundos imobiliários de papel, rebalanceando a minha carteira, tá certo? Por isso que eu falo, para você não fazer maus negócios, tenha mentores dia a dia com você te ensinando para te empurrar ali para o mercado de uma forma inteligente. Te convido novamente a conhecer a comunidade Eu Vivo de Dividendos. Tá aqui embaixo o link, vai lá, clica, se inscreve. Você tem 7 dias para decidir se você quer ficar na comunidade ou não, tá legal? Bom, esse foi o vídeo de hoje, né? Quero te agradecer muito por você estar aqui. Não deixe de apertar o botãozinho de curtir, que me ajuda muito, tá legal? Comenta aqui embaixo qual desses 3 fundos você investe ou qual você investiria hoje após ver esse vídeo, tá legal? Faça bons investimentos, conte sempre comigo e vamos lá. Boa sorte para nós aí nos investimentos. Fique com Deus.